o pet, é 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 o pet. E aí turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Doutorado, Sociologia. Primeiro ano, Ensino Médio, volume 1. Semana 1. Raça e seus efeitos sobre a desigualdade e discriminação racial no Brasil. Aos estudantes então do primeiro ano, nós estamos iniciando o nosso conteúdo de Sociologia. E quando falamos desse estudo da Sociologia, trabalharemos aqui dentro das ciências humanas, onde vocês já tiveram sim um embasamento dentro dessa disciplina nova no currículo de vocês. Principalmente quando vocês estudaram em História, Geografia e até Ensino Religioso. São contribuições importantes para a nossa disciplina. A Sociologia, que é esse grande ramo das ciências sociais, ela é essa proposta interdisciplinar, que além dessas três grandes áreas que eu citei, a História, a Geografia e o Ensino Religioso, também vocês vão deparar discussões da linguagem, da matemática e da ciência da natureza. Com proposta aqui é observar essas multidisciplinas que estão envolvidas no campo das ciências sociais, da sociologia, a gente vai observar aqui hoje a partir de conhecimentos e habilidades que vocês adquiriram dentro do ensino fundamental, destacando as áreas de História, Geografia e Ensino Religioso, e como elas contribuem aqui também para essas habilidades e competências da área de Sociologia. Com o propósito de uma revisão de conhecimento trabalhado durante o ensino fundamental, vamos iniciar aqui um tema bastante interessante e importante também de reflexão crítica para o campo da Sociologia e para introduzirmos aqui nesse saber novo, nessa disciplina nova no currículo de vocês. Falar sobre raças e seus efeitos sobre desigualdade e discriminação racial no Brasil é algo bastante importante para entender um pouco do olhar da sociologia para a nossa realidade, os nossos problemas sociais e os fenômenos sociais que nos rodeiam. Esse tema, a discriminação racial no Brasil, é um conteúdo que vocês já debateram dentro do campo da História e da Geografia. Dentro das habilidades no nono ano em História, por exemplo, vocês observaram e identificaram as transformações ocorridas no debate sobre as questões da divisão no Brasil durante o século XX e compreenderam o significado das mudanças de abordagem em relação ao tema. Já no campo da Geografia, como conhecimento e habilidade, vocês analisaram a distribuição territorial da população brasileira, considerando a diversidade étnico-cultural, assim como aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras. Então, essas temáticas que vocês tiveram no nono ano com História e Geografia, vamos ver no conhecimento também da Sociologia, com um olhar agora, claro, dentro do campo das ciências sociais, da Sociologia. Eu estou falando bastante aqui sobre ciências sociais. Por quê? Porque a Sociologia, junto com a Antropologia e a ciência política, forma essa grande ciência de estudo da sociedade, dos comportamentos sociais, da forma de organização social que envolve esses conhecimentos. Recapitulando esse conhecimento em História e Geografia que vocês tiveram no nono ano, vamos adentrar o nosso conhecimento das ciências sociais, da sociologia. Quando falamos em definição de raça, segundo o dicionário Michaelis, compreende a divisão dos vários grupos humanos diferenciados uns dos outros por caracteres físicos, hereditários, tais como a cor da pele ou forma do crânio, as feições, o tipo de cabelo, etc., embora haja variação de um indivíduo para indivíduo dentro do mesmo grupo. Então aqui nós temos uma definição mais simples aqui sobre a definição de raça. Vocês vão deparar, por exemplo, em aulas de biologia, que não há uma diferença entre brancos e negros, ou qualquer outra cor ou etnia que possa ser usada para diferenciar questões racialmente uns dos outros. Mas nós vamos fazer uma leitura aqui, não numa compreensão dessa ideia de raça na questão biológica, mas numa discussão como a divisão de raça contribuiu para desigualdades na sociedade. Assim, trabalharemos no campo da sociologia o estudo das desigualdades sociais. E para falar das desigualdades sociais, um dos fatores aqui é referenciar as diferenças raciais, como dito, não dentro do campo biológico, mas dentro de um processo histórico que marcou
diferenciações importantes entre grupos de pessoas dentro de um processo. Aqui no Brasil, observando desde o processo da escravização das pessoas negras ou as pessoas não brancas, colocando também indígenas e povos africanos, e a partir daí uma reflexão de como isso contribuiu para as desigualdades sociais contemporâneas. Então, observar as diferenças e desigualdades, fruto dessas relações humanas, seja elas questões políticas, econômicas, sociais, demonstra-se aqui marcadas pela questão de cor da pele, etnia, ancestralidade, religiosidade e cultura. Temos então aqui na nossa proposta do nosso PET uma referência a partir de Murilo Mangabeira, especialista na área racial, que nos explica: em termos biológicos, de fato, não existe raça, mas as pessoas agem em relação a outras pessoas tendo por base a ideia de que uma etnia é superior à outra. Portanto, raça é algo que existe socialmente. É um conceito construído no imaginário social e por isso é correto usar essa palavra. Então aqui nós temos uma referência importante para refletir e discutir esse tema tão importante também para o campo da sociologia, as desigualdades étnico-raciais. Atividades. Para esta semana, temos aqui 2 questões para refletir e responder. Questão 1. A Universidade de São Paulo, USP, é a universidade brasileira mais bem avaliada no ranking mundial entre todas as instituições de ensino superior. A tabela abaixo mostra a constituição racial de seus alunos e alunas em 2010. Temos então aí dados para vocês analisarem essa questão da população universitária da USP, onde temos aí uma grande população de brancos entre seus membros e uma diminuição, outras definições de cor e etnias, como os pardos, amarelos, pretos e indígenas. Então nós temos aí números bem baixos, se a gente vai analisar principalmente no todo com a população branca. Então aqui a gente segue a nossa reflexão. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a composição racial brasileira se distribui da seguinte maneira. Na tabela abaixo, os dados também são de 2010. Então aqui, quando a gente vai analisar esses dados, a gente percebe que a população não branca ela é maior do que os dados apresentados na população universitária da USP. O que isso quer dizer? É que a gente tem uma discussão para refletir. Enquanto nós temos uma população de 47% de brancos na população brasileira, nós temos na universidade 77,47%. Olha algo interessante para a gente refletir. E algo também preocupante para refletir a questão de acesso das pessoas não brancas. Por quê? Se você soma aí só a população definida aí, identificada com a cor ou raça parda, seria 43,1% da população. Se a gente analisa os dados da população universitária da USP, 10,6%. Dessa forma, a gente já percebe uma desigualdade. E se a gente soma todos os não brancos, na definição de cor e raça, essa população é bem superior do que a população branca. Quando a gente analisa diante os dados da USP, a gente percebe uma grande desigualdade de acesso das pessoas não brancas com as pessoas brancas. Então, aqui a gente já tem uma reflexão importante para nosso tema. Mas vamos lá para a nossa pergunta base da questão. Com base nas 2 tabelas acima, é possível afirmar que... Então, nessa questão aqui, nós temos um olhar dessa interdisciplinaridade que eu pedi para vocês. Vocês vão observar aqui que nós temos dados, que estão aí no campo da matemática, dados estatísticos, que também vocês vão deparar na geografia, um pouco na história, entre outras áreas. Mas aqui é uma área mais básica e específica da matemática, que contribui na nossa leitura da sociedade. E aqui a gente consegue observar um cenário de desigualdades. Essa distribuição de raça no Brasil diante do acesso superior da universidade pública. Então, é algo para a gente refletir e questionar, e aí vocês conseguem analisar a questão e respondê-la também. Questão 2. Leia os textos abaixo e responda. Então, peço a vocês, por gentileza, que leiam com atenção o texto 1 e o texto 2 para poder refletir e responder a questão que segue. Nessa questão do texto 1 e o 2, vocês vão perceber reflexões bastante críticas da forma que foi o processo colonizador no Brasil e de como isso também contribuiu
para o racismo presente no país. Nós temos várias discussões para falar sobre racismo no Brasil, como principalmente hoje, bem abordado a questão do racismo estrutural. Então, leia atentamente, né? Preste bastante atenção nas informações para poder responder também a questão SEG, que tem relação aí com essa ideia construída ao longo do tempo sobre democracia racial no Brasil, né? Se realmente isso foi real ou não. Então a pergunta é, sobre democracia racial no Brasil, é correto afirmar que, nesse ponto aqui, nós temos várias reflexões para falar sobre democracia racial. É um termo que foi utilizado ao longo dos anos, né, principalmente aí no século XX para cá, meados do século XX para cá, esse termo é bem utilizado, mas de uma forma bastante errônea da história. O Brasil ele foi baseado na violência, os textos apontam muito sobre isso, né? Contribui para essa leitura. O Brasil ele foi construído à base da violência nas relações étnico-raciais. A forma que os povos africanos chegaram aqui foi de forma violenta, porque eles foram escravizados, eles foram retirados de suas terras, do seu continente, e chegando aqui no Brasil foi colocado para trabalhar de forma bruta, escravizada. E os povos indígenas também sofreram esse mesmo impacto. Por mais que tiveram relações de proximidade com os povos europeus em alguns momentos, principalmente os portugueses, mas também sofreram o impacto da escravização, principalmente aquelas tribos que não eram ligadas diretamente com os portugueses. Então, tem todo um processo aqui para a gente fazer essa leitura de como os povos não brancos, ou seja, indígenas, povos africanos, no início da colonização brasileira, sofreram esse impacto. E isso contribuiu até hoje para um racismo estrutural presente no país. Quando a gente vai perceber dados da sociedade, dados que levam à questão de quem mais sofre violência, de quem mais sofre problemas da desigualdade social, a gente vai perceber que está nessa origem desde o processo colonizador dos povos africanos e indígenas. Então, nessa leitura aqui, a gente percebe que essa democracia racial, na realidade, é um processo de falácia, né, que traz essa afirmação que não há o racismo no Brasil. E aí vocês podem refletir a partir do seu dia a dia, a partir do seu tempo. Nós temos aí leituras importantes aí nesses dois textos que vai refletir sobre isso. O Kimbegele Munanga, um dos autores, o autor aí do segundo texto, ele é um grande autor nessa reflexão antropológica sobre o racismo no Brasil e traz essa leitura aqui para a gente entender como o Brasil ele tem essa camuflagem, essa ideia de disfarçar o racismo presente no nosso país. Assim, vocês vão poder aqui refletir e observar nas questões, nas alternativas, que segue, que esse processo colocado, esse conceito de democracia racial, parte de um campo da história social que criou essa mística de afirmar que não há, né, nunca houve esse racismo no Brasil, mas na realidade a gente sabe que é bem diferente da nossa realidade. O racismo aqui ele é intenso, por mais que não seja igual o que acontece nos Estados Unidos, mas ele tem sua característica sim e ele é presente. No final do vídeo vai aparecer para vocês um link de outros vídeos do nosso canal. Peço a vocês que assistam. E também inscrevam-se, ative a notificação, deixe seu curtiu ou seu não curtiu, se não gostou, comente, compartilhe os nossos vídeos. Valeu e até a próxima.